Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E mais uma vez, Deus nos dá essa oportunidade de estarmos na casa de oração. Domingo, eu falei para minha esposa, falei, Sônia, eu acho que eu vou suspender o curso, fazer a limpeza. Quinta tem um trabalho aí também de preparação. Sexta e sábado o culto. Aí ela falou, acho que não precisa não, tal. Aí ontem ela chegou em casa, os irmãos estavam falando para cancelar o culto. Falei, agora é tarde, né? Que agora já nós não avisamos com antecedência. Então os irmãos que estiverem lá, amém, né? O presbítero Valquírio está lá no aniversário da filha da irmã Sônia. O Giovanni está lá numa correria plantando milho. E assim... tem outro no aniversário do filho. Então é assim, mas a igreja não para, né? Glória a Deus, estamos aqui e Jesus também está aqui. Até acho que as crianças foi mais uma vez. As crianças de 10-0 mais uma vez. Cantaram o hino. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, meu nome, ali estarei no meio. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 21. Vamos ler alguns versículos e meditar aqui na palavra de Deus, né? Glória a Deus. Números 21, a partir do versículo 4. Silvinho, acho que tem um... né? Aleluia. Diz assim, eu vou lendo já, que é numa tradução na linguagem de hoje, então os irmãos acompanham aí. Então os israelitas saíram do monte Hor pelo caminho que vai até o golfo de Ágaba, para dar volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência. É número 21, 4-9. Mas no caminho o povo perdeu a paciência. Olha que situação. E começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam, por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse, nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse, faça uma cobra de metal e pregue num poste quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Glória a Deus. Amém. Irmã Terezinha, é de balangar a cabeça mesmo. É balangar a cabeça, o corpo e tudo. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra, semana passada, o final de semana, eu estava no meu devocional da manhã e depois eu fui ler esse texto sagrado, fui buscar a Bíblia e de lá para cá Jesus sim falou muito no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos algumas lições que essa palavra nos traz, né? Primeiro, se nós formos ver, depois os irmãos leiam com tempo em casa, já do versículo 1, os irmãos vão ver que Deus, além de outros momentos mais, né? Deus tinha dado a eles um grande livramento, né? Deus ajudou eles a derrotar, ao versículo 3,
os cananeus. Assim os israelitas destruíram as suas cidades e deram àquele lugar o nome de Ormã. Então Deus tinha feito uma grande maravilha, o povo ali batalhando para chegar no destino que Deus tinha proposto, e Deus sempre abençoando, estendendo as suas mãos. Mas aqui, a partir do versículo que nós lemos, 4, eles saíram, depois de ter vencido aqueles cananeus, aqueles povos, aí eles saíram lá para o caminho que ia descer para o Golfo, para chegar lá aonde Deus tinha preparado. E aí diz a Bíblia, mas no caminho o povo perdeu a paciência, ou seja, no caminho eles começaram a ficar aborrecidos, ficar cansado, ficar exausto, ficar nervoso, que é próprio dos seres humanos, né? Até eu fiz uma observação aqui, os seres humanos são obstinados, está aí também, são obstinados ao mal, embora o termo obstinados quer dizer persistente no que faz, né? Toda pessoa que é persistente em alguma coisa que faz é uma pessoa obstinada àquele propósito. Mas, falando na vida espiritual, nós, os seres humanos, somos obstinados a tendenciosamente sempre pender para as coisas mal, coisa errada, coisa que não deve. E isso não é normal, não é novidade, porque o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 5, versículos 18, se não me engano, a partir do 18, 17, ele vai falar assim que andais no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito. E a cobiça aqui, em outras traduções, fala luta, né, contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Então, é uma guerra constante dentro de nós, todos os dias, né? A nossa tendência humana, natural, é sempre ficar mais livre, à vontade, fazermos o que os nossos impulsos, o que os nossos pensamentos, o que as nossas vontades sentem, né? A gente quer fazer, é normal, normalíssimo. Mas é por isso que Jesus, ele mandou o Espírito Santo, que é para o Espírito Santo controlar esse ser dentro de nós, que é o homem velho, né? Que é a carne, que é o temperamento, que é o impulso humano. Então ele mandou, e tem vez que Deus quebra a gente, mas quebra de quebrar mesmo, que nem o irmão pegar um bambu seco, bater assim, e quebra. E tem vez que Deus quebra a gente mesmo para a gente poder ser moldado, né? Ser moldado. E nós não podemos também estranhar isso aí, porque lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, tem ali aquela passagem que o profeta desceu à casa do oleiro, e os irmãos sabem da história, o oleiro fazendo o vaso quebrou, mas era uma lição que Deus foi falar com Jeremias, por Jeremias falar para o povo, falou, está vendo? O vaso na mão do oleiro quebrou, só que o oleiro, ele tinha capacidade para fazer um vaso novo, ele não reforma, né? Ele não reforma, Deus não remenda as coisas, ele faz tudo novo. Então, às vezes, ele quebra para fazer novo. Então, o oleiro, aquele vaso quebrou, ele pegou barro, amassou tudo, fez tudo de novo e fez um vaso novo. Aí falou, Jeremias, vai lá agora e fala para o meu povo, por acaso eu não posso fazer como o oleiro faz com o barro? Assim eu vou fazer com o meu povo, fazer um vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. Então, todos os dias, Deus, às vezes, nos dá uma lição de vida, e graças a Deus, aqueles que conseguem assimilar, entender, ouvir, e pensar assim, falar, não, se Deus
permitiu isso aí, é porque Ele tem alguma coisa melhor para fazer na minha vida, na minha casa, no meu lar, enfim. Se Deus está trabalhando, deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe como trabalha. Então nós somos obstinados, e o povo nessa obstinação, eles não vigiaram, é essa que é a dificuldade de nós, como ser humano. Por isso que Jesus foi enfático em algumas vezes falar para os discípulos e automaticamente para nós: vigiai e orai, né? Em outros lugares ele falou assim: vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. E aí ele deu várias advertências, e aqui o povo perdeu a paciência, e aí eles começaram a murmurar, né, contra Moisés e contra Deus. Deus eles não viam, né? Deus às vezes a gente não vê, mas Deus que sonda o nosso coração, às vezes Ele sabe. Eu falo por mim, viu? Não estou aqui falando. A palavra de Deus a faca é como uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Eu não estou ileso disso aí, não. Às vezes no meu coração eu falo: meu Deus, mas por que Deus? Por que o Senhor deixou? Por que está acontecendo? Eu mesmo estou passando uma aí, irmão. Ontem mesmo foi um dia que eu passei em lágrima, em pranto, chorando, literalmente. Deu uma angústia, um desespero, uma coisa, eu só chorava, o dia todo chorando, triste com uma situação que eu estou passando, né? Mas nem por isso eu vou questionar a Deus. Eu vou orar, eu vou pedir: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não posso contra essa força do mal que atacou e trouxe essa situação, mas Tu, Deus, vou orar. E chorei muito. Aí, por que não dizer, hoje também levantei para baixo com aquela situação, né, dentro do meu coração. Aí fiz o que eu tinha que fazer, fiquei por ali, tal. Depois eu fui, falei: quer saber, melhor do que ficar aqui olhando para o tempo e pensando coisa assim, que não agrada a Deus e não agrada nem a gente, é dormir. Eu fui dormir, falei: eu vou deitar, vou dormir. Isso era uma meio-dia para 1h, 2h. Aí essa aqui vai lá na beira da cama e ora, fala: Senhor, tira esse homem da cama, Jesus, tenha misericórdia. Que falou com Deus. Aí ela foi para a cozinha, não deu 2 minutos, aí eu lá na cozinha lá, ela falou: uai, acordou? Eu falei: acordei. Ela falou: então grandes coisas Deus tem para fazer na tua vida. Que eu acabei de sair do quarto, dobrei meu joelho e falei: Jesus, tira esse homem da cama, se o Senhor tem coisas ainda para fazer na nossa vida. Então eu estou falando de mim, não estou falando. Se eu estivesse falando, porque o ser manjané, precisa. Não, a gente tem que primeiro ter a experiência da gente com Deus. Saber que nós todos somos frágeis, falhos e dependemos inteiramente de Deus. Eu sempre falo e vou continuar falando: não tem super-homem, super-mulher, super-pastor, super-obreiro. É que Deus é que é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e é Ele que cuida de nós. Então eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Aí nós temos algumas lições aqui. A primeira, a obstinência que os seres humanos têm de ser maldoso, ou de embrear para a maldade, né? Segunda, a murmuração, a lamentação e as reclamações do povo insultou a Deus. Insultou a Deus. Irmão. Por isso que ele tem que ter muito cuidado. Crente não é só vir na igreja. Crente não é só andar de paletó gravata. Crente não é só se vestir como as mulheres cristãs. Crente não é só isso. Crente não é só cantar. Crente não é só bater palma.
Crente é viver a palavra de Deus, é viver o Evangelho de Cristo, e o Evangelho de Cristo, ele tem que estar na nossa vida, aonde quer que nós estejamos, louvado seja o nome do Senhor. Então, por quê? Porque na hora que o pessoal estava reclamando, eles insultaram a Deus. Puxa vida, Deus deu o livramento, Deus abençoou. Olha, chegaram até a falar aqui no versículo, ainda no versículo 5, né? Versículo 5 ainda, deixa eu ver se é 5. No final do versículo, fala, já estamos cansados dessa comida horrível. Puxa vida, Deus dava o maná, Deus deu as cordonizes, né? E eles ainda reclamavam. O pão vinha vindo diretamente da mão de Deus, sendo que Deus sabe o que é bom, o que é melhor. Aleluia, glória a Deus. E eles ainda reclamaram que aquela comida estava horrível. Então, irmão, isso me leva, eu a pensar, que eu preciso controlar os meus impulsos. Eu preciso ter um pouco mais de equilíbrio quando eu estou nervoso, né? Que ninguém é de ferro, mas a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quando a gente extravasa na nossa angústia, no nosso nervoso, e a gente quer falar, quer pôr tudo claro, não, comigo é assim, e eu assim, a Jorli quer saber de uma coisa, comigo é assim, é pau ou pedra, é 880. Não adianta, irmão, se Deus não cuidar e não estiver olhando por nós, cuidando de nós, não adianta nós querer fazer justiça, tomar satisfação com as nossas próprias vontades. Vamos deixar na vontade de Deus e vamos entregar e confiar em Deus, porque Ele sabe aonde Ele vai mexer. Glória a Deus. Eu gosto muito de uma filosofia que o pessoal fala aí, escreve, tem várias formas de falar ela, mas diz que o camarada chegou numa empresa e tinha dado pane no sistema de computação, e era dia de fechamento da empresa, e todo mundo estava maluco, o gerente estava maluco, o dono da empresa, chama o fulano lá, pelo amor de Deus, nós não pode perder essas informações, esses dados. Aí o rapaz chegou lá, né, bem tranquilo, sossegado, com o óculos dele, foi lá, olhou, examinou todo o sistema. Aí ele falou, foi ali na caixinha ferramenta, pegou, apertou o parafusinho ali, clique. Aí funcionou todos os computadores da sala, do escritório, Aí ele deu uma ajeitadinha ali, codificou de novo, tal, e pegou, foi embora. Tá bom, manda lá. Quanto ficou? Eu vou falar num valor assim, assustador para ver. R$10.000. O dono da empresa ficou, mas por que R$10.000? Que é isso? Você está louco, você está me roubando, tal. Aí ele falou, não, espera aí. 9.999 é o meu trabalho. E o resto é de eu apertar o parafuso. Ô louco, mas que trabalho é esse? O problema é saber qual parafuso tinha que apertar. Eles iam perder todo o faturamento, todos os dados da empresa, mas porque o profissional foi lá e sabia fazer. Então Deus sabe o que faz. Deus sabe aonde Ele mexe. Deus sabe onde Ele aperta. Deus sabe onde Ele vai trabalhar ao favor da tua igreja, do teu povo, da tua casa, da tua família. Então que Deus nos ajude a ter o equilíbrio de antes de nós falarmos, antes de nós querer tirar as coisas claro, tirar as coisas limpo, primeiro nós vamos, Deus, Tu és o meu Senhor. Deus, fala por mim. Eu não sei falar, Senhor, eu não sei
conduzir esta situação, eu não dou conta de conduzir esse problema, Deus, mas eu entrego nas tuas mãos, ajuda-me, Senhor, dá-me a tua bênção, dá-me a tua vitória, e Deus vai saber aonde Ele vai mexer. Aleluia, glória a Deus. Então, tudo isso insultou a Deus. Aí, terceira lição, aí veio as serpentes venenosas que foram enviadas, elas representam a maldição no meio do povo que reclamam, ou que reclamavam, mesmo tendo visto a glória de Deus. Olha o que aconteceu aqui, ó. Aí o Senhor, que ele ficou insultado, mandou cobras venenosas espalharem no meio do povo. Aqui era cobra mesmo, bichinho, aquele que morde, que mata, aquele lá. E hoje? Tem hora que Deus manda umas cobras no meio da gente, irmão. Estou falando a verdade, eu não estou aqui falando lorota, não. Tem hora que Deus permite cobras, ou pessoas, né, que têm o instinto da cobra venenosa. Depois nós vamos ler um versículo aqui que vai finalizar isso aí, né? Então tem vezes que Deus manda. Às vezes nós andamos no meio de cobras. Jesus falou, ó, eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Jesus já antecipou isso para nós. Então não tem que a gente ficar assustado. É só ler a Bíblia, é só buscar a Bíblia, é só pedir a orientação de Deus. E às vezes essas cobras venenosas, elas estão espalhadas na empresa, na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar. Às vezes dentro da família. Na família tem muito. Glória a Deus. Sessão revelação agora. Então, sessão revelação. Então, irmão, essas cobras estão aí. E às vezes é até por causa, perdoa-me dizer, às vezes por causa de a gente ficar reclamando. Aí Deus permite uma cobrinha vir ali perto da gente, ali para perturbar a gente mesmo. Falar, não está bom para você? Eu estou te dando comida, eu estou te abençoando, estou dando saúde, estou te dando paz. Você vai na minha casa, eu te abençoo, vocês louvam lá, eu me apresento no meio da congregação, vocês sentem a minha presença, e você ainda fica ali reclamando. Aí vem uma cobrinha lá para nos atazinar a vida. E às vezes acontece que também nem a gente tem culpa, como Jó, por exemplo. Jó, por ele ser um homem íntegro, o que aconteceu? O Satanás foi lá perante Deus e falou, aquele camarada lá é assim, crente, porque o Senhor também abençoa ele, está tudo bem. Mas o Senhor mexe com ele para o Senhor ver se ele não vai abandonar o Senhor. Foi um desafio ali, e a Bíblia diz que Deus permitiu, né, acontecer aquele acontecido lá, e depois o irmão viu o que aconteceu com Jó. Chegou uma cobrinha lá e começou a fazer muita coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então a serpente era venenosa e representava maldição, para o povo acordar, né? Glória a Deus. Aí a outra quarta lição desse texto, eles reclamavam de Deus que não viam, já falei até, né? E que não viam. Em Moisés, quer dizer, na pessoa de Moisés, eles reclamavam de Deus. E um sussurrava com o outro, né? Um sussurrava com o outro. Tá vendo? Tá vendo? É o Jorli. É culpado o Jorli. Nós estamos nessa situação por causa do Jorli. Nós estamos aqui por causa do Jorli. Mas ninguém sabia o que eles estavam fazendo lá, murmurando, coitado do Moisés ali, quieto, conduzindo, lutando, sofrendo. Coitado, perdeu de entrar na terra prometida, por causa desse povo obstinado pelo mal, perdeu de entrar na terra prometida. Os irmãos sabem da história. Chegou na hora de ir para a terra, falou, Moisés, vai lá e olha, mas você não vai entrar,
porque ele também perdeu a paciência com aquele povo lá. Então, irmãos, Provérbios 6, 16 e 19. Vamos dar uma lidinha aqui, para nós concluir aqui. Provérbios 6, 16 a 9. Quer ver o que a palavra de Deus fala dessas coisas? Então, nós temos que tomar muito cuidado, não é? Ser cristão é uma bênção, mas tem que... Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Ah lá, já está lá na tela, lá. Aí. Estas coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. Vai lá. Olhos altivos, né? Sou altivo, eu pino o nariz, né? Língua mentirosa, misericórdia. Mãos que derramam sangue, o coração que maquina pensamento perverso, gente que fica maquinando. Eu preciso arrumar uma para pôr uma casca de banana na frente daquela pessoa. Eu preciso arrumar uma enrascada, ela vai ver, ele vai ver. Eu vou arrumar uma, ele vai cair de patinho. Então, Deus está olhando os pensamentos. E Deus, a palavra diz que Ele odeia, tem pavor, pensamentos que maquinam perversidade. Pés que apressam para correr para o mal, continua lá. A testemunha falsa, é outra coisa terrível, né? Que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Então, olha bem, a palavra de Deus falando que Deus abomina, Deus não gosta dessas coisas. Aí a cobra vem e aí a pessoa toma a picada da cobra e fica doente, fica mal, fica, né, sem ação, fica reclamando da vida, porque não olhou a palavra de Deus. Mas aí, a quinta lição, Moisés, coitado do Moisés, meu Deus, por isso que eu falo, irmão, ora para os pastores, os pastores sérios, né? Ora para os pastores, que não é fácil, não. Olha aqui. Aí Moisés vai, versículo 7, finalzinho do versículo, Moisés ora ao Senhor em favor do povo. Moisés ainda vai lá, Deus, puxa vida, Deus, né? Aconteceu aí, Pai, tem misericórdia, dá uma saída, número 21 e 7. Nossa. Então Moisés orou pelo povo, olha lá. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Moisés, nós falamos contra Deus e a nossa linguinha também coçou e nós falamos contra ti. Aí eles falam, ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou ao povo, e aí a palavra diz assim, Moisés ora ao povo, e Deus ordena fazer uma serpente de metal. Agora vem um simbolismo aqui, só para os irmãos entenderem. A serpente de bronze que Moisés fez, que ele vai falar aqui no capítulo 9, então Moisés fez uma cobra de bronze, e pregou num poste. Quando alguém era mordido, por ordem de Deus ele fez isso, essa cobra olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Então essa serpente de bronze significa que olhar para ela, eles iam lembrar-se dos nossos pais, Adão e Eva, foram tentados por quem? Pela serpente. Então era uma hora deles retratar, rever os conceitos e rever os valores. Fala, quando eu estava no mundo, eu padecia, porque o Satanás lá, a serpente lá, ele me fazia de escravo. Ontem minha esposa, foi ontem ou hoje? A visita lá. Ontem, minha esposa, Carmavil, foi fazer uma visita, e lá uma moça, uma
crente que servia a Deus, voltou para trás, para o Egito lá, e foi cair lá nesse lugar da serpente lá. Está tudo cortada lá, tudo cortada. E o Satanás ainda fala, não quero ser aqui, o seu lugar não é aqui. Está vendo? Então o Satanás ainda fala, o seu lugar não é aqui. Por quê? Porque ele sabe que mesmo na condição que a pessoa está, tem a marca de Cristo na vida dela, glória a Deus. Por isso que Satanás, irmão, ele tenta, mas ele não consegue nos atingir, porque nós temos a marca do sangue de Jesus na nossa vida. Alaba, Orianda, Amai, Surianda. Oh, aleluia. É a marca do sangue de Cristo que não deixa essa serpente venenosa nos atingir, irmão. Glória a Deus. Então seja fiel, dê glória a Deus, ame a Deus, ore a Deus, não fique atribulada por qualquer coisa, não. Continue a sua jornada, porque Cristo está ao nosso lado, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus mandou Moisés levantar aquela serpente, para eles entenderem que assim como lá no Éden, ela tentou Adão e Eva, e eles caíram na tentação, aquela serpente agora era a maldição que ele mandou. Falou, está vendo? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês não estão murmurando porque isso, não, vocês estão murmurando porque a serpente, vocês estão dando valor aí àquilo que a serpente está colocando, falando no ouvido de vocês aí, e vocês ficam murmurando aí, e isso insultou o coração de Deus, entristeceu o coração de Deus. Então, aquela serpente fazia eles reverem os seus conceitos que eles estavam vivendo diante de Deus. Tem hora que nós temos que fazer também rever os nossos conceitos, rever as nossas formas de tratar, rever a nossa forma de servir a Deus. Irmão, tudo a gente tem que sempre fazer uma reavaliação. Tem hora que a gente tem que olhar no espelho, né, de Deus e ver como é que a nossa vida está. E aí, que foram tentados pela Senhora, e assim eles se arrependessem. Ou seja, toda hora que eles olhavam para aquela serpente que Moisés levantou lá no deserto, que era uma forma de eles alcançarem a misericórdia de Deus. Quando eles olhavam, oh Deus, perdoa, Senhor, perdoa. Aí, quando eles reconheciam, quando eles arrependiam-se, olhando para aquela serpente, então o veneno daquela cobra era anulado na vida deles, era tirado da vida deles, era cortado da vida deles, assim como Deus anulou toda a sorte de maldade na nossa vida em Cristo, aleluia, em Cristo toda a sorte de maldade, de maldição foi anulada da nossa vida. E ainda tem algumas pessoas hoje que ainda fica pensando lá nos seus antepassados. Não, irmão, se você entregou a sua vida para Cristo, em Cristo tudo foi anulado, e agora nós temos vida e paz com Deus, através de Jesus Cristo, no Espírito Santo. Bom, eu vou parar por aqui. Mas, para os irmãos verem que o ser humano é tão obstinado, depois os irmãos leiam lá 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, quando Ezequias foi fazer uma limpeza na casa de Deus, que o povo tinha tudo bagunçado, voltado às práticas da maldade, lá vocês vão encontrar que Ezequias tirou essa serpente de bronze, que eles ainda guardaram de lembrança aquilo lá, irmão. Às vezes está guardando lembrança de coisa ruim, irmão. Às vezes está guardando lembrança de coisa ruim. Sabia disso? A gente fica acalentando lembrança de coisa ruim. Ele fez maldade para mim, ele vai ver um dia, ele me paga. E a gente está morrendo e não está vendo.
Ele está morrendo também. Então, eles pegaram aquela serpente, guardaram, levaram de lembrança. Depois que tudo passou essa fase aqui, estava lá no templo, lá, e aí tinha alguém, ela chamava Neustan, em hebraico, e Neustaan, em judaico, né, que era o hebreu e o hebraico. O que representava? Pedaço de latão. Ela estava lá no templo, lá, e Ezequias, quando foi fazer uma varredura, falou: não, tirar tudo que não presta. A casa de Deus é lugar de adoração. Nada que é idolatria, nada que é coisa que não agrada a Deus, tudo que aqui não pertence à vontade de Deus. Ezequias foi arrancando, foi mandando tirar. Quando chegar lá, a serpente de bronze estava lá, que eles guardaram ainda como lembrança. Irmão, cuidado com o que você fica guardando dentro de casa, viu? Pede para Deus e para o Espírito Santo te iluminar. Às vezes fica guardando um amuleto lá dentro de casa, porque isso aqui é relíquia. Então toma cuidado e peça a Deus. Eu não vou nem entrar na questão, mas tem muita coisa que às vezes está que nem a cunha de Acã lá, precisa ser tirado da casa para a bênção de Deus descer lá. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e que essa palavra o Senhor nos ajude a colocar em prática na nossa vida. Ficamos de pé.